Boa tarde, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Sábado, dia 31 de outubro, estamos terminando mais um mês, quase terminando o ano, E aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Bendito seja Deus, que nos dá tantas oportunidades de meditar em sua palavra, nos familiarizar mais com a sua palavra. Louvamos a Deus por isso. Então, nesse momento inicial, o nosso muito bem-vindo a todos os queridos irmãos, já vários chegando, e eu vejo o rosto de vários ali, que bom vê-los. Queridos irmãos, Deus nos abençoe nessa tarde. Deus coloque no nosso coração, já deve ter colocado evidentemente, né? Porque quem vem para cá, quem vem para a nossa sala, quem vem para o nosso ambiente, vem para um ambiente de louvor, vem para um ambiente de adoração, vem para um ambiente de estudo da palavra de Deus, que embora em sua simplicidade, mas o objetivo é compreender pela simplicidade, conhecer a verdade limpa e clara, de modo que não nos traga confusão nem dúvida nenhuma sobre o que fazer e o que ser na presença do nosso Deus. Quero orar inicialmente, pedindo que Deus nos abençoe, guarde a nossa mente e o nosso coração, para que nenhuma outra ocupação, nenhum outro pensamento a não ser a sua palavra domine os nossos corações e mentes nesta hora. Vamos orar? Louvamos-te, bondoso Deus e eterno Pai, pela bênção de mais um dia, pela bênção de mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, Senhor. Aqui nos consideramos diante da Tua palavra, porque aqui estamos para que ela nos fale. E o Teu Espírito Santo nos oriente quanto ao que podemos e devemos conhecer. Nos oriente também quanto à aplicação da Tua palavra em nosso coração. Ó Deus, que neste instante cada um de nós nesta sala virtual, cada um de nós seja revestido da mais pura humildade, simplicidade e a nossa consciência de que nada somos, nada podemos saber de absolutamente verdadeiro, se esta verdade não vier de Ti, Senhor. Rogamos-te, pois, que o Teu Espírito nos conduza no cantar, no orar e no observar a palavra do Senhor. Cuida de cada um dos Teus filhos que já estão sintonizados, outros que virão, outros que participarão depois, à noite, outros amanhã, porque sei que muitos as pessoas continuam ouvindo e descobrindo, e sei que o Senhor também encaminha cada pessoa que precisa para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Dirija-nos, ó Deus, nós te pedimos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando Apocalipse, capítulo 8. Nós demos aí o título ao nosso estudo de Os Juízos de Deus, mas na verdade o texto fala das trombetas, né? O nosso último estudo, os anjos se prepararam para tocar as suas trombetas. 7 anjos, cada um empunhando a sua trombeta, aguardando apenas a ordem de Deus, o momento dado por Deus para executarem o seu instrumento. Hoje, nós começamos o nosso estudo em Apocalipse, capítulo 8, verso 7, quando o primeiro anjo toca a sua trombeta. Então, lembrei de um hino, um hino que fala: as trombetas soarão,
abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Este cântico é bastante conhecido e antigo, mas na verdade ele é uma espécie de refrão, né, do hino chamado Soldados de Cristo. Este hino foi gravado em 1973 pelo cantor Oséias de Paula. Essa música é de negro espiritual. Então, nós vamos cantar. Vamos cantar o hino na sua versão original, né? Então, ele abrange, vem com Josué lutar em Jericó, mas este hino chama-se Soldado de Cristo. Soldado de Cristo, avante lutai. Cristo comandante, de sempre avançai. Temos a vitória, Cristo já nos deu. Comandante eterno, por nós já venceu. Comandante em chefe, grande galardoador, pois com ele vence todo lutador. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Subam os montes devagar, teu Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, o Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Toquem os muros para mim, Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Comandante em chefe, grande galardoador, pois com ele vence todo lutador. E aí, conheciam essa versão? Muito bem, meus irmãos, tendo já orado e cantado juntos, vamos ao Apocalipse, capítulo 8. Já abriu a sua Bíblia? Apocalipse, capítulo 8. Então, como já falamos nas palavras iniciais, estudamos a abertura do 7º selo, estudamos até o verso 6 e observamos nesta introdução do capítulo 8 a presença de anjos a quem foram dadas trombetas, e um anjo que se colocou diante do altar, tendo um incensário de ouro na sua mão, e ele se coloca diante do altar como um perfeito sacerdote do Altíssimo, Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo um incensário de ouro em sua mão. E ele toma as orações e, juntamente com a fumaça, né, faz com que saia das suas mãos e cheguem até Deus. E, em seguida,
ele enche o seu incensário do fogo do altar e atira-o sobre a terra. E aí é que nós encontramos, quando ele lança sobre a terra o seu incensário com fogo, o acontecimento de vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Assim, nós concluímos a introdução ao capítulo 8, e nesse exato momento, os anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Vamos à leitura? A partir do verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos anjos, dos 3 anjos, que hão de tocar ainda. Uma leitura que quase nos mete medo sobre o que é que vai acontecer. Os ais pronunciados pelo anjo não são ais sobre as coisas que aconteceram quando os 4 primeiros anjos tocaram. Esses ais referem-se ao que os 3 anjos, ao tocarem as suas trombetas, as coisas que ainda vão acontecer. Bem, meus irmãos, o estudo de escatologia, aliás, há um livro chamado Opções Escatológicas. O próprio título do livro já mostra como a escatologia pode ser compreendido de várias maneiras. Há várias correntes, há várias maneiras de interpretar. Entre as várias denominações, às vezes cada uma tem uma forma peculiar. Algumas denominações apreciam muito pegar cada fato desse com seus detalhes e buscar na história da humanidade algum fato que se interligue e que supostamente seja a interpretação. Pessoalmente, não sou apreciador dessa opção, dessa escola escatológica, embora claramente o livro mostra que as respostas de Deus
ou os lembretes que Deus manda à terra como sinais dos seus juízos, fazem com que muitos acontecimentos caóticos aconteçam na terra. Muita gente seja atingida, muitas pessoas morrem, e disso eu não tenho dúvida. A minha dúvida e dificuldade, e acredito que seja a dificuldade de todos, é exatamente pegar qual acontecimento de fato pode ser compreendido e aceito, até porque não há unanimidade, né, no fato em si, que aquele foi exatamente, por exemplo, o que aconteceu ao toque do primeiro anjo com a sua primeira trombeta. Aí a pessoa vai buscar um acontecimento na história e diz, foi aqui que aconteceu. E, na verdade, isso não passa de especulação, né? Então, nós temos estudado o livro do Apocalipse de forma diferente, né? Primeiro, nós nos prendemos ao que a Bíblia diz. Mesmo sendo em figura de linguagem, né, com muitas imagens e etc., mas há uma coisa que é aceita universalmente, né, pelo cristianismo, né, pelos crentes em Cristo Jesus. É que aqui se trata do juízo de Deus. E que se trata de uma resposta de Deus às orações do seu povo. E essas respostas vindas ao mundo causam tumultos. Separei aqui um escrito do pastor Matthew Henry, do século XVIII, 1750 por aí. Eu gosto muito da leitura deste homem. E, embora sendo um pastor presbiteriano, por que digo embora, né? Embora sendo um pastor presbiteriano, a gente lê o trabalho dele, lê os pensamentos dele, a teologia bíblica dele, e é impressionante como ele afirma reiteradamente a necessidade de nós reconhecermos, recebermos, aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ao ouvirmos a palavra de Deus, tomarmos uma decisão. Então, isso vindo, evidentemente que não é um pastor presbiteriano dessa febre que acontece hoje em dia, da teologia reformada e um calvinismo causador de tantos problemas, né, que Calvino não teve nada a ver com isso, coitado. Mas o texto diz assim: é desejável que os homens queiram conhecer a plenitude que há em Cristo Jesus. Se todos os crentes se esforçassem por conhecer a plenitude que há em Cristo Jesus. E, continua ele, e se proponham a familiarizar-se com a sua excelência, a excelência de Cristo, de que Paulo fala tanto. Que eles sejam verdadeiramente os homens, que esses homens sejam verdadeiramente persuadidos de que Cristo tem o ofício de intercessor e que o desempenha com profunda simpatia. Nenhuma oração assim recomendada jamais deixou de ser ouvida e aceita. Estas orações assim aceitas no céu produziram grandes mudanças na terra. O livro de Apocalipse desperta isso em nós, na medida em que Cristo e o seu ministério, né? O mistério e o ministério de Cristo, se revela o poder de Cristo e ele como intercessor nosso e mediador nosso. É com base nessas revelações apocalípticas que o Matthew Henry diz: é desejável, quer dizer, bom seria se os homens de fato quisessem conhecer a plenitude de Cristo. Se os homens de fato, pela leitura da Bíblia, reconhecessem o quanto Cristo faz com esmero, com simpatia e com excelência o seu trabalho de sumo sacerdote.
E ele está dizendo, as orações feitas, motivadas por esse conhecimento e por esse desejo, nunca deixaram de ser atendidas. E as respostas a essas orações sempre causaram muitos tumultos na terra. É verdade. Um outro parágrafo que trago dele. A adoração e a religião cristã, puras e celestiais, em origem e natureza, quando são enviadas à terra e entram em conflito com as paixões e os projetos mundanos dos homens pecadores, produzem notáveis tumultos, aqui expressos em linguagem profética, como declarou o próprio Senhor Jesus. Naturalmente que ele faz uma referência a Lucas, capítulo 12, verso 49. As respostas às orações, aquilo que Deus manda à terra como sendo o seu juízo, é, ao mesmo tempo, a resposta de Deus às orações do seu povo, que clama por justiça. O povo de Deus ora. Em várias situações, os crentes pedem a Deus para que Jesus volte logo. Talvez você já tenha orado por isso, né? Em momentos de grande tensão, de grande dor e de grandes prejuízos, de sofrimentos que se prolongam, o crente fala assim, o que é que eu tenho mais a fazer aqui nessa terra, né? E outra coisa, há esperança para essa terra? Quando nós lemos a palavra de Deus e o desenrolar dela, não há esperança. Essa terra, inclusive, né, vai ser destruída e haverá uma nova terra, como haverá um novo céu. Eu não sei como as pessoas conhecendo isso, muitos crentes conhecendo isso, ainda lutam pela salvação do planeta. Há crentes e há pastores envolvidos em movimentos com a salvação do planeta. Então, não acreditam, né, pelo menos nessa linha interpretativa do Apocalipse. Então, a mensagem de hoje, a nossa reflexão de hoje, de forma abrangente, né, quero falar sobre esses quatro toques de trombeta, esses 4 anjos. Porque, na verdade, a gente observou no começo do capítulo 8, Jesus Cristo pegando as orações, misturando com o incensário que tinha na mão, de ouro, e a fumaça sai de suas mãos e vai até o Pai, até Deus. E então Jesus pega do fogo que há no altar e atira-o para a terra. Então, isso simboliza resposta de Deus às orações dos fiéis, dos crentes, né? E, ao mesmo tempo, o cumprimento de suas próprias profecias de que o seu juízo virá sobre a terra. Então, por isso, coloquei como tema do nosso estudo hoje os juízos de Deus, que eu pensei em colocar as trombetas, que são 7 trombetas, e depois cheguei à conclusão de que deveria colocar os juízos de Deus. Então, o nosso tema hoje é os juízos de Deus. E é sobre isso que esses 4, os 7 na verdade, mas esses 4 iniciais, e faço questão de falar só sobre os 4, hoje não apenas por causa do tempo, mas por causa da pausa e o tempo que Deus dá ao enviar juízos parciais, a oportunidade que Deus dá ao povo para o arrependimento. Então vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? Nós observamos já nos juízos sobre a igreja, as 7 igrejas, as palavras de Deus às 7 igrejas. Então não deixa de ser o juízo de Deus quando ele se dirige à igreja, fala do conhecimento que tem da igreja, os problemas que as igrejas estão envolvidas e a oportunidade que Deus dá para que ela se ajuste, para que ela se arrependa, né? Quando não, diz ele, eu virei.
Então, o juízo de Deus é um castigo, é um juízo, é uma resposta dura de Deus à sua própria igreja, mas é um juízo com o objetivo de corrigir. Por isso eu chamo, né, nesse estudo, de juízos parciais de Deus. Porque aí sim, no final de todas as trombetas, aí nós vamos ver o juízo final de Deus realmente como um ato final, último ato, ultimato. Quando os anjos, os anciãos e a multidão vai cantar que os reinos do mundo se tornaram agora de Cristo. Que bênção, que momento nós aguardamos, né? Mas por enquanto ainda não, são juízos parciais. Então vamos lá. Os juízos parciais são, em certa medida, Deus respondendo às orações do seu povo, que pede justiça, como nós pedimos. Quando nós observamos os desmandos das autoridades, dos governos, nosso e de outras partes do mundo, nós clamamos a Deus pedindo justiça. Quando nós observamos, lemos noticiários de que cristãos são perseguidos e mortos e as pessoas estão matando, nós oramos ao Senhor pedindo justiça. E essas orações sobem porque Cristo as leva. Elas sobem ao Pai. E em algum momento, né, se nesta oração, seguindo aqui aquele parágrafo que nós lemos há pouco, que essas orações são feitas por pessoas cujos corações se motivaram pelo conhecimento que têm de Cristo, por saber que Cristo é mediador e faz o seu trabalho com profunda simpatia e esmero, apresentando a Deus e sendo ele mesmo portador daquele que pega o fogo do altar e devolve a terra como resposta à justiça de Deus. Os homens que oram, homens no sentido geral, homens e mulheres, os filhos de Deus que oram com esta motivação e com base nesse conhecimento, né, essas orações, diz o parágrafo lá, nunca deixaram de ser atendidas. E suas respostas causam um tumulto. Por quê? Porque elas encontram a resposta de Deus, que nesse caso é o juízo de Deus, em resposta às orações, e em sua atividade de corrigir e querer promover arrependimento dentro e fora da igreja. Quando essas respostas de Deus vêm, elas encontram corações de todos os tipos também. Elas encontram pessoas que vão observar e diz: o Senhor está nos repreendendo. Nós precisamos corrigir a nossa vida. E ela vai encontrar pessoas que não dão a mínima, não querem nem saber, nem acreditam que tais coisas vêm de Deus. Estudando isso, né, analisando isso, eu pensei no que nós estamos vivendo hoje. Eu já disse isso, né, não sou profeta. Né? Sou profeta como todo pregador do Evangelho é profeta, né, porque pregamos as profecias. A Bíblia é uma profecia. A mensagem do Evangelho é profecia. E nesse sentido, todo pregador é um profeta. Mas não nos intitulamos de profeta, aquele que é poderoso, que Deus fala com ele de forma especial e ele é porta-voz de Deus para falar ao mundo. Isso durou até João Batista. Então, no Evangelho de Cristo Jesus, no reino de Cristo, todos os pregadores do Evangelho são profetas de Deus e pregam a mesma profecia. Não é uma profecia especial do pastor A, pastor B, pastor C. As profecias são a revelação divina, a Bíblia Sagrada. E cada pregador é um profeta de Deus. Mas a profecia é a mesma. É a palavra de Deus. Então eu já tenho dito isso, né? Estava dizendo, nessa pandemia, por exemplo, cada um interpreta como quiser. Eu continuo pensando que Deus está dando uma chacoalhada no mundo. Então nós acreditamos na ciência. Agora todo mundo se dobra e se inclina, vamos adorar a ciência. A ciência tem a palavra final sobre as coisas? É isso mesmo? É? Então tá bom. Estamos há 8 meses já.
Gente morrendo. E vai morrer mais. Porque quando o juízo de Deus vem para a terra, ele destrói pessoas. Pessoas morrem. Crentes e não crentes. E a ciência que tem a resposta final, ela vai encontrar, vai porque Deus vai permitir que ela encontre. E encontrar a vacina, por exemplo, ou qualquer outro, é o ponto final que Deus coloca na sua própria intervenção. O nécio não sabe, não percebe isso, mas os crentes veem isso com clareza. Eu não tenho clamado para Deus mostrar uma vacina. E já orei, todos que estão orando, e eu não sou um peixe fora d'água. Mas, na verdade, no meu coração, eu tenho pedido aqui muitas vezes, tenho conversado com a Rosa sobre isso, o meu desejo é que Deus execute todo o seu juízo que ele pretendeu, que ele planejou, para esse período na nossa história. Tomara, queira Deus que ele faça tudo. E que ninguém vai interromper com uma vacina, porque ninguém pode. A vacina é descoberta quando Deus quiser, quando Deus permitir. Então, é o plano de Deus. Os homens participam dos planos de Deus, até os incrédulos, até aqueles que só confiam na ciência. E é Deus que faz as coisas, mas depois que Deus permitir que eles descubram a vacina, eles ainda vão acreditar não é em Deus, é na ciência. Os juízos de Deus vêm à terra para transformar o coração dos homens, para que eles se arrependam. Mas o próprio Apocalipse revela que eles não vão se arrepender. Quando eles estiverem sem nenhuma saída, e em lugar de clamar o nome de Deus, não, eles vão pedir que os montes caiam sobre eles. Eles vão preferir morrer a pedir perdão a Deus. E aí o Apocalipse diz, eles vão procurar a morte e a morte fugirá deles. Para nós é tão simples isso. Isso vai acontecer, mas para o coração incrédulo, isso é loucura, isso é lenda. Como é que você acredita numa coisa dessa? Você é doido. Não, nós não somos doidos. Nós não somos doidos. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Foi do teu agrado. Então estamos vivendo uma expressão do juízo de Deus sobre a terra. E quando Deus derrama o seu juízo sobre a terra, ele aproveita a mesma balada, o mesmo embalo, a mesma pegada e vai ajustando a vida dos crentes, que está tudo errado. Olha, há teólogos muito bons, né, que acreditam que todos esses acontecimentos, por exemplo, o primeiro anjo toca a sua trombeta, e o que é que acontece? Houve saraiva e fogo misturado com sangue foram lançados na terra e foi queimada a terça parte. O segundo toca a sua trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O terceiro anjo toca a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Sempre há fogo, fumaça, fogo, fumaça, enxofre, né? Granizo. Esse autor a que me referi, ele usa para expressar isso aqui e identificar com a chegada do Evangelho, e também diz ele, né? E eu vejo que o próprio Deus, no juízo que ele faz sobre o seu povo, por causa da incredulidade e desobediência, ele permite que algumas coisas muito ruins entrem dentro da igreja. E faz sentido isso. Faz sentido bíblico. As pessoas, quando não querem ver nem ouvir o Evangelho, para esse mesmo povo que já tem um coração duro, a Bíblia diz, vai e fala em parábola, para que eles ouvindo não ouçam, e não se convertam, e não venham ao arrependimento.
São pessoas cujos corações são tão duros que o evangelho ainda vai endurecer mais. Há muitas igrejas, especialmente hoje em dia, que estão com seus corações fechados para a simplicidade do evangelho e estão cheias de soberba, de conhecimento, e as igrejas estão assim porque alguns pastores também estão assim. E aí a interpretação desse autor é que boa parte das heresias que acontecem hoje e estão contaminando a igreja é uma permissão, na linguagem dele não é permissão de Deus, é um envio do próprio Deus, como castigo. Porque quando ele envia as heresias para a igreja, ou permite que as heresias venham, duas coisas vão acontecer. Os verdadeiros crentes, apegados à palavra de Deus, identificam imediatamente as heresias e combatem, e mudam a sua vida, e procuram livrar-se delas. Os que são ávidos para modificar a palavra de Deus aceitam as heresias, e essas heresias são gostosas em seus paladares e em seus corações também. E então acontece aquilo que nós já falamos aqui, que já chegamos a esse ponto de quem é sujo vai sujar-se mais ainda e quem é limpo vai limpar-se mais ainda. E Deus manda essas respostas, que são juízos, com um alerta. E aí nós chegamos, por exemplo, nesse caso, né, da nossa meditação, a gente chega ao verso 13, em que depois que essas 4 respostas divinas, expressões do seu juízo sobre a terra e sobre as igrejas, e também, em certa medida, resposta de Deus às nossas orações. Quando isso ocorre, e que o texto fala de muitas destruições, nesse caso ainda nem atinge muitos homens, mas atinge boa parte da natureza, as estruturas naturais da criação são abaladas, mas esse escurecimento, então, é associado por muita gente como uma espécie de cortina de venda, de véu, de fumaça, que é colocada nos olhos daqueles que amam a heresia, têm comichões nos seus ouvidos, não suportam mais a sã doutrina, e esse véu é colocado para que eles ou compreendam o que está acontecendo e se arrependam, ou se tornem cada vez mais sujos, e esse juízo vem acompanhado de uma pausa, um tempo, para que a igreja se corrija, para que os homens se convertam. E é aí que nós encontramos no verso 13, ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. A essa altura a gente poderia dizer, bom, e se os homens se arrependessem, esses 3 anjos tocariam? Haveria continuidade? O problema é que nós já sabemos pela história bíblica que os homens não vão se arrepender, porque nós já conhecemos o resto da história. Sabemos que os homens, mesmo diante de morte, da sua família, sua vida, os seus grandes prejuízos, eles têm os seus corações tão endurecidos, né, que eles vão declarar injúrias contra o próprio Deus, blasfêmias contra Deus. Eles vão amar a besta, vão amar o dragão, vão amar o falso profeta, que hoje já amam, já andam atrás de muitos deles aqui entre nós, né? Já fazem isso e vão continuar fazendo isso. O juízo de Deus é um sinal para que as pessoas se arrependam, mas Deus já sabe que as pessoas não vão se arrepender. Por isso a revelação toda foi colocada aí. Os homens vão preferir morrer a dobrarem-se diante da justiça divina. Agora, enquanto isso, o que é que nós podemos fazer, né? A história está escrita? Está. Mas a pregação do Apocalipse, esse livro extraordinário,
faz com que eu e você, individualmente, não vai haver um arrependimento, uma mudança coletiva, assim, a não ser aquela que diz respeito a Israel, e que haverá uma conversão em massa, mas o mundo não vai se arrepender a tal ponto que os 3 anjos não vão mais tocar as trombetas. Mas muitas pessoas individualmente, quando ouvem essa mensagem do Evangelho, a sua consciência é despertada. Alguns que tinham a consciência já dormindo, a consciência é despertada. E ele se posiciona, né, com mais consistência diante da palavra de Deus. Não, que tipo de crente eu estou sendo? Eu sou um servo de Deus, então não faço mais isso, não faço mais aquilo, a minha posição é essa, eu sou contra isso sim, isso é pecado sim, isso fere a lei de Deus, não vou fazer. Nós não podemos andar por esse caminho. Esse tipo de mudança acontece em muita gente diante da exposição da palavra de Deus. Embora saibamos que essa mesma exposição, ela cria ódio e aversão no coração de outras pessoas. Então, o que é que nós esperamos e desejamos? Oramos para quê nessa tarde? Primeiro, o nosso desejo é que todos os homens, de fato, pelo conhecimento de Cristo, em decorrência da exposição da palavra, essas pessoas desejem se aproximar de Cristo e conhecer a plenitude de Cristo. E saber o quanto Cristo, como sacerdote, desenvolve o seu ministério em nosso favor, com profunda simpatia e esmero. Segundo, é saber que as orações feitas por corações que assim creem em Cristo, dessa forma, essas orações são atendidas. E, em consequência dessas próprias orações, Deus as responde em forma de juízo e de lembretes, para que o povo se arrependa, para que a igreja melhore, para que a igreja fique atenta, expulsando de dentro de si as heresias, os pecados, concorde com a palavra de Deus sobre o que é pecado e o que não é, e não vá se ensoberbecer num discurso novo e moderno, né, distinto da palavra de Deus, ou destituído, melhor dizendo, da palavra de Deus, que agrada aos olhos do mundo inteiro, de todas as pessoas, inclusive dos servos de Satanás, mas afasta a igreja da boa e velha companhia da palavra de Deus. Então esse é o nosso desejo, conhecimento de Cristo Jesus em profundidade. Que o nosso coração anseie por isso. E segundo, que as nossas orações sejam motivadas por esse próprio conhecimento sobre quem é Cristo e diante de Deus o que Ele faz em nosso favor. E que as orações, então são 3, e que as orações feitas por esse motivo, Deus as atende. E elas voltam como expressão do juízo de Deus em resposta às nossas orações e, ao mesmo tempo, um lembrete para que se arrependam, porque ainda há outras trombetas que podem ser tocadas com prejuízos bem maiores para aqueles cujos corações estão endurecidos, olhos e ouvidos fechados para a palavra de Deus. Você e eu não queremos isso, evidentemente. Nós queremos conviver com Deus. Nós queremos desfrutar do amor e da justiça de Deus. Que Deus nos ajude a viver dessa forma. Amém? Vamos orar juntos? Vamos continuar pedindo por nossos queridos irmãos. Aqui temos os pedidos. Não há nenhuma novidade, né? Não. Não temos novidade, mas os nomes continuam aqui. Continuamos orando por Andréia Volpe, de acordo com o nosso contato. Foi ontem, acho que foi que eu tive contato com ela ontem. Foi. Ela está melhor, graças a Deus. Continua sentindo muitas dores, ainda no dedo,
mas a infecção controlada, graças a Deus por isso, com possibilidade de alta, né, nessa semana que entra agora, né, nessa próxima semana. Continuamos orando pelo Severino, Bibiu, e pelo Moisés. Continuamos orando pelo Wagner. Você falou alguma coisa do Wagner? Não, né? Deu uma melhorada, o Wagner. E aí vamos aos nomes, né? Vou ler os nomes. Alinércio, Tata, Wilson, Irailda, Eusomar, a mãe da Paula, a Silvete, Francisca, é a avó do Gleide, Benícia, é outro pedido da Gilda aqui, Carmino e Tilson, João Von, soubemos de melhora dele também, né? Há uns dias atrás. Valdir, Eti, Márcio, esse Márcio aqui, porque tem muito Márcio na nossa igreja, é um amigo do Eudes, o Giuseppe, e aí sim, os idosos, os grupos, né? Os idosos, os desempregados, os profissionais da saúde, orar por nossa pátria, e a Rosa continua colocando aqui embaixo, porque está nos pedidos correntes por aí, orar por uma vacina. Orar por uma vacina, eu estou orando pedindo que Deus, querido Deus, no teu tempo, então permita que os homens encontrem a resposta que tanto procura, quando o Senhor entender que já deve mostrar-lhes. Esse é o meu entendimento sobre isso. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso amado Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor, em todo tempo e em todos os lugares. Engrandecido seja Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso Senhor, Salvador, Rei dos reis, Senhor dos senhores e também médico dos médicos. Bendito seja o teu Espírito, que nos faz conhecer em simplicidade a tua palavra, inerrante, inarredável. Louvamos-te, ó Deus, por nos permitires conhecer os teus estatutos, as tuas leis, a tua vontade, os teus conselhos, os teus mandamentos, a tua santa e bendita palavra. Querido Deus, abençoa o nosso coração para que ame a tua palavra e guarde a tua palavra. Que os teus juízos, como diz a tua palavra, justos e verdadeiros, sejam derramados, Pai, na medida exata em que o Senhor enviá-los à terra. E conceda sabedoria à igreja para identificar o teu tempo, Senhor, e santificar-se mais na medida em que os teus juízos se avolumam aqui na terra, mostrando o teu poder e toda a fragilidade humana. Oramos para que os pecadores, ainda não arrependidos e não convertidos em Cristo Jesus, vendo isto, creiam, Senhor, porque aí sim a tua palavra nos manda orar e evangelizar. Oramos pedindo que o Senhor abençoe, dando saúde espiritual à tua igreja, ao teu povo. Guarda, Senhor, os nossos corações de todo o pecado. Oramos por nossa pátria, oramos pelos idosos, pelos doentes, esses nomes todos, Pai, que nós mencionamos. Mais uma vez colocamos no teu altar de graça e misericórdia para a tua glória e para nossa saúde, para nosso consolo, para nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final.
Eu escolhi mais um hino agora do cantor cristão, muito conhecido, porque Cristo está voltando, viu? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Esse ninguém conhece, não é verdade? Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, da sua vinda, mas se mostram cada vez. Quem sabe terminar? Então, se você sabe terminar, até a Rosa sabe. Olha só. Nós vamos cantar juntos. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ajudar os tenores. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões, já conquistou o inimigo em retirada. Seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Ele vem vencendo e sem nenhuma possibilidade de perder. E em Cristo Jesus, diz a Bíblia, nós também somos mais que vencedores. Bendito seja Deus. Desejamos uma boa tarde aos queridos irmãos, lembrando o nosso encontro de amanhã, às 10h30, culto da nossa igreja na página do YouTube. E às 19 horas também, domingo à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Segunda-feira, nós voltamos normalmente, né? Temos trabalhado nos feriados, temos trazido sempre. Então, os irmãos, é live onde os irmãos estiverem querendo sintonizar e ouvir a palavra de Deus, mesmo nos feriados, vão ouvir. Então, nós teremos o nosso Pão das Três voltando, né? Na segunda-feira, com o pastor Júnior, às 3 horas da tarde, o nosso substancial, fortificante Pão das Três, o pão que desceu do céu. Meus irmãos, tenham um bom final de semana. Até amanhã, às 10h30, em nosso culto. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.